Tem alguns filmes que parecem ser sobre alguma coisa, mas eles acabam sendo sobre muitas outras. Tá tudo muito implícito, cheio de mensagens, simbolismos. Isso acontece exatamente com O Inquilino, que é um filme que bota a gente muito para pensar o que de fato está acontecendo através daqueles personagens esquisitos e de algumas situações bem bizarras. É um clássico absoluto e, afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, a mais um Que Diabo de Filme é Esse? Hoje pra gente falar sobre O Inquilino, um clássico de 1976. Sim, é daquele tipo de filme que algumas pessoas não gostaram muito, outras pessoas consideram ali próximo de uma obra-prima. Eu já vou adiantando que eu gosto muito do filme, eu vou falar por quê, principalmente por conta dos seus significados, das suas mensagens. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucasthmaia, para mais novidades sobre o Refúgio Cult, cinema e séries de TV também. Bem, esse filme é dirigido pelo Roman Polanski, que é um cara que tem uma carreira brilhante como diretor, já tem vários clássicos aí, como por exemplo Chinatown, O Bebê de Rosemary. Já falei várias vezes aqui no canal que O Bebê de Rosemary é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, e o Roman Polanski é um cara bastante polêmico. Ele já se envolveu com muita coisa cabeluda aí no passado. Isso, claro, fez com que muitas pessoas se afastassem mais das obras desse cara. Pra quem não sabe, esse O Inquilino aqui é meio que um fechamento de uma trilogia de filmes que o Polanski dirigiu. Primeiro com Repulsion, de 1965, depois com O Bebê de Rosemary, de 1968, esse O Inquilino, de 1976, na chamada Trilogia do Apartamento. Sim, esses filmes se passam majoritariamente dentro de apartamentos e não são situações, digamos, nada agradáveis. Cada coisa uma mais esquisita que a outra. Em O Inquilino a gente segue o Tchaikovsky, que é um polonês que tá morando na França e ele vai alugar um apartamentinho ali para ele morar. E ele chega ali num apartamento, você já vê que o pessoal é meio estranho, meio sem educação, meio fechado demais, mas ele gosta do apartamento. Principalmente ele fica meio interessado numa história peculiar que aconteceu, porque a última inquilina ela tentou tirar a sua própria vida pulando ali da janela. No início do filme ela tá ali no hospital entre a vida e a morte, e não é spoiler nenhum, porque afinal de contas está no título do filme, O Inquilino. Ele acaba conseguindo um apartamento. E é a partir daí que o filme realmente desenvolve, que ele começa a ficar sombrio e de maneira mais lenta, sim, principalmente na primeira hora. Você precisa ter uma paciência, porque o filme não tem muita essa pressa, ele vai trabalhando ali nos detalhes daquele personagem, como ele vai se envolvendo com aquela situação e a vida da mulher que está muito presente ali. Será a coisa da cabeça dele? Será a assombração? Inclusive, quem mora em apartamento, já teve problema com barulho, com vizinhos, vai se identificar em várias situações que esse filme aqui, situações até relativamente cômicas. E o filme até mistura certos gêneros. Em alguns momentos bem pontuais você tem até um certo humor, você tem um suspense que predomina com pitadas de terror e até de drama. Um dos aspectos mais interessantes do filme é que, além de diretor, o Polanski também é o protagonista, o Tchaikovsky, o inquilino. E aí tá, vamos lá. Eu acho o trabalho do Polanski, principalmente antigamente, excepcional como diretor. Só que como ator, ele, apesar de estar bem aqui no filme, entregar bons momentos, eu acho que ele ainda, pela sua limitação na atuação, ele não conseguiu atingir o potencial máximo daquele personagem, principalmente em momentos mais cruciais. Calma que essa é só minha opinião, ele consegue levar o trabalho com competência sim. A gente também tem a atuação da Isabelle Adjani, que tá muito bem, né? Que ela tem ali uma certa relação, digamos, bem peculiar com o personagem. Alguns outros elementos marcantes desse filme, a trilha sonora, por exemplo, ela não tá o tempo todo nas cenas, em alguns momentos você tem silêncio absoluto, em outros a trilha aparece de maneira bem delicada, bem pontual e marcante. E claro, a direção, a composição de cena, os ângulos de câmera, a rima visual com os outros filmes do Polanski, tá tudo aqui, trabalha muito bem com a narrativa, que, como eu disse,
às vezes é um pouquinho lenta demais, mas ela se desdobra em situações que recompensam isso. Principalmente por abordar temas muito importantes, como o convívio em sociedade, os limites desse convívio, o preconceito, o passado, entre outros. Então, O Inquilino é uma obra bem interessante, com vários outros elementos de filmes do Roman Polanski. Pode não ser tão popular assim como Um Bebê de Rosemary, mas ainda assim vale a conferida. Eu dou uma nota 8.5, é um filme que faz pensar, mesmo depois que ele acabou. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, a mulher, a antiga inquilina, que estava entre a vida e a morte lá no hospital, toda enfaixada, acaba morrendo. O Trelkovski vai visitar ela lá um dia, acaba conhecendo a personagem da Isabella Adjani. Os dois, meio que de maneira inesperada, acabam se relacionando ali de maneira estranha. Os dois personagens têm as suas peculiaridades ali. Eles voltam a se encontrar no velório da mulher. O Trelkovski resolve ir lá, e essa cena da igreja é uma das melhores. Enquanto o padre tá lá falando um monte de coisa, ele tá sentado no banco ali, começa a se sentir mal, e aquelas palavras vai dominando o cara até que ele precisa sair. E é exatamente aí, né, quando ele pega o apartamento, ele começa a morar, as coisas da menina ainda estão lá, então a memória dela ainda tá viva, não só lá, como também nos moradores ali, no carinha da venda ali do barzinho na frente. Ele comenta que a menina ia todo dia lá, comia tal comida, fumava tal marca de cigarro, e o Trelkovski indiretamente e assim de maneira gradual, ele começa a viver as coisas que essa menina vivia, ter mais ou menos a mesma rotina que ela. Ele fumava uma marca de cigarro, ele passa a fumar a mesma da menina, comer as mesmas coisas. E enquanto isso, tem o lance dos vizinhos, né? Ele faz uma festinha ali 1 hora, os vizinhos reclamam, e é um pessoal meio estranho, toda hora aparece um diferente. E aí a gente fica na cabeça, será que essa pessoa realmente existe? Será que, sei lá, não pode ser uma assombração? O filme ele consegue gerar essa dúvida. Sem contar, claro, que o banheiro é comunitário lá naquele prédio, e o Trelkovski vê algumas vezes ali pela janela dele um pessoal que vai lá no banheiro e fica estranho, olhando ali para a parede imóvel, e ele fica se perguntando por quê. E aí, aos poucos, principalmente da metade pro final, as coisas vão ficando ainda mais estranhas, mas se a gente pegar ali nos detalhes, a gente vai encaixando pelo menos algumas peças, porque esse filme aqui, na minha opinião, da trilogia que o Polanski fez, é o que deixa mais em aberto algumas interpretações. Ele tem várias camadas. O Trelkovski chega a um ponto que ele passa a se vestir como mulher, como se ele tomasse ali a forma, a figura da inquilina que morava antes. As coisas dela permanecem lá. Talvez você não tenha notado aquela cena do roubo, né, que entram ali na casa dele, levam as coisas deles, e muitas das coisas dela permanecem lá. Mas aí fica na dúvida, será que alguém realmente entrou? Será que não foi o próprio Trelkovski que acabou tirando as coisas dele e deixando suas dela? O personagem, principalmente nos últimos 40 minutos ali, fica maluco total, né? Ele fica afundado naquela situação, enxergando coisa ali. O filme ele dá aquela perspectiva de que aquilo é realmente imaginação dele, mas será que é mesmo? Será que não tem alguma influência externa? Por exemplo, tem aqueles símbolos egípcios, né? Aquele livro que a outra inquilina estava trabalhando ali. Será que não é alguma coisa de força maior? E na minha opinião, na minha interpretação, sim, tudo ali acaba fazendo um pouco de sentido. O Trelkovski realmente ficou um pouco maluco, mas com certeza ele teve uma influência da mulher que morreu, que com certeza ainda estava por ali. O cara, inclusive, enxergava ela às vezes. Só que aquela mulher, para ela ter tirado a própria vida, ela sofreu muito, assim como o Trelkovski também sofria com quem? Com aqueles vizinhos, sim. Não dava muito na cara, sim, mas os caras eram muito limitadores. Os vizinhos, eles ali sufocavam as pessoas. Você tinha que viver sobre as regras dele. E o fato dele ser polonês, em alguns momentos do filme, isso dá uma certa incomodada nos personagens, né? Afinal, ele era um cara de fora, de outro país, e será que ele era realmente uma pessoa honesta? As pessoas julgavam ele o tempo todo. E eu tenho certeza que a menina acabou sofrendo muito mais com ele, né? Por conta de preconceito, pressão, julgamento por parte dos outros.
isso acabou deixando ela meio louca, ela procurou coisas que não deveria, talvez o lance aí dos símbolos. O filme não se aprofunda tanto nisso, mas o Tarkovsky ele acabou absorvendo toda aquela energia, tanto de dentro do apartamento com a mulher ali, com alguma influência, quanto de fora daqueles vizinhos que mesmo ali de maneira delicada influenciavam bastante. E no desfecho o cara não aguentou e acabou tendo o mesmo destino que a menina. Saltou ali pela janela ainda 2 vezes em uma cena bem bizarra ali, com todo mundo olhando e o cara surtando. E por fim o filme tenta dar aquela explodida básica na nossa cabeça, porque a gente volta para uma cena lá do início, né, em que o Tarkovsky foi visitar a menina que estava hospitalizada, que tinha saltado ali da janela. Ela estava toda enfaixada, a amiga dela estava do lado dele. E aí a gente vê na perspectiva como se o Tarkovsky fosse a menina olhando para ele e para a amiga dela. É isso mesmo, ele literalmente toma o lugar da outra menina aí nesse final, inclusive vendo ele lá em uma outra versão, ele falando ali umas coisas diferentes, ele assumindo que não conhecia a menina de fato. E na minha percepção, isso foi como se fosse um ciclo infinito, pessoas que passavam pelas mesmas situações sempre e acabavam, no fim das contas, se dando mal. Principalmente porque viver em sociedade não é fácil, existe muita pressão, as pessoas não aliviam muito e para mim essa é a principal mensagem do filme. E você, já assistiu O Inquilino? O que você achou dessa obra? Você teve uma interpretação totalmente diferente da minha? Deixa aqui nos comentários, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais!